tudo bem? Hoje a gente está aqui para iniciar, o assunto de área e perímetro de figuras planas. Primeiro vamos falar de perímetro. O que é o perímetro, Perímetro vai ser a parte que cerca a nossa figura. A área é o que está dentro, é a parte interna, e perímetro vai ser a borda da minha figura, certo? Sem distinção. Aí o que a gente vai fazer para calcular o perímetro? O perímetro é a soma dos lados da figura, certo? Então aqui temos essa figura. Ela tem lado 12, lado 10 centímetros. Aqui, logicamente, desse lado também vai ser 10 centímetros. E desse lado vai ser 12 centímetros, pois se trata de um retângulo. E como é que se calcula o perímetro dessa figura? Basta que a gente some, 10 mais 12, 22. 22 mais 12, 34. 34 mais 10, 44 centímetros. Então, o perímetro dessa figura é de 44 centímetros. Ou seja, é só a gente pegar e somar todos os lados da figura. Aqui, de um triângulo, 6 mais 4 dá 10, mais 5, 15. Então, o perímetro dessa figura é de 15 centímetros. Certo? Basta que a gente pegue os lados da figura e some. Vamos imaginar essa figura aqui, Aqui ela vai ter 3, 5, 2, 2, 3 e 1. Certo? Aí o que a gente vai fazer para calcular o perímetro dessa figura? Basta que a gente some, 5 mais 3 dá 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15. Mais 1, 16. Então o perímetro dessa figura é igual a 16, vamos dizer que fosse metros, 16 metros. Certo? Área do quadrado. Para calcular a área do quadrado, a gente tem que entender primeiro o que significa área. A área, quando a gente for calcular, é a região interna daquela figura. Certo? É a região interna. E como a gente vai estar trabalhando com duas dimensões, a gente vai estar trabalhando com áreas, por exemplo, se for metros, metros quadrados. Se for centímetros, centímetros quadrados. Porque a gente está trabalhando com uma figura com duas dimensões. E a gente vai entender melhor o porquê disso. O que seria, por exemplo, 1 metro quadrado? Seria uma figura, ou uma área, que ela vai ter 1 metro em toda sua região quadrada. Então ela vai ter um quadradozinho de 1 metro. Então isso seria 1 metro quadrado. Não necessariamente ele precisa ser representado por um quadrado. Mas a ideia de 1 metro quadrado, ela vem disso daqui, Um quadrado que ele vai ter suas regiões, seus lados, todos com 1 metro. Então a gente vai ter 1 metro quadrado, certo? E como é que a gente calcula a área de uma figura? Nada mais é do que a gente encontrar quantos quadradozinhos de 1 metro, ou de centímetros, ou de quilômetros tem dentro daquela região ou daquela figura, daquela área. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui tem 4 centímetros e 3 centímetros. Aí a gente, vamos supor também que cada quadradozinho desse seja 1 metro quadrado. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essa figura, ela teria 12, deixa eu pegar um lápis melhor, 12 quadradozinhos de 1 centímetro quadrado. Então ela teria 12 centímetros quadrados. É uma questão lógica, certo? Basta que eu saiba quantos tem. E se eu também fizer isso, multiplicar um lado vezes o outro lado, 4 vezes 3 dá 12. É o mesmo resultado. Então, para calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, basta que a gente multiplique um lado vezes o outro, certo? No quadrado, a gente faz lado vezes lado, que é L ao quadrado, certo? Estou mostrando as ideias que tem para vocês. Só que a gente vai pegar uma fórmula mais universal. Se a gente pode também multiplicar, comprimento vezes largura. Comprimento, largura, e a gente vai encontrar também a mesma coisa, que é a área do quadrado. Só que aí eu vou pegar uma fórmula mais universal, que é base vezes altura. Base vezes altura. Então, a área do quadrado é igual a base vezes a altura. Anote isso daí para vocês, essa fórmula. A área do quadrado, base vezes a altura, certo? Então, se eu quisesse calcular a área dessa figura,
área é igual a base, quem é a base? 4. Quem é a altura? 3. 4 vezes 3 dá 12. Então seria 12 centímetros quadrados. Aqui nesse quadrado a mesma coisa. Ó. A área é igual a base vezes a altura. A área é igual. Quem é a base? 2. Quem é a altura? 2. Então a área é igual 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, para calcular a área de um quadrado ou de um retângulo, eu aplico essa fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Pessoal, agora vamos falar sobre a área do triângulo. A área do triângulo. Mas o que seria a área do triângulo? Certo? Primeiro, para a gente falar sobre a área do triângulo, vamos falar sobre a área do quadrado. Temos um quadrado aqui, certo? E vou traçar uma diagonal no meio dele. Uma diagonal, né? E quando eu traço uma diagonal nesse quadrado aí, eu transformei ele em o quê? Em 2 triângulos. Independentemente de qual for o quadrilátero. Por exemplo, tem um trapézio aqui. Vou traçar uma diagonal. Eu transformei ele em 2 triângulos. Não foram 2 triângulos de mesma área, né? Mas eu vou ter 2 triângulos, certo? Aqui nesse caso, pessoal, eu vou ter a mesma ideia ou no retângulo ou no quadrado. Se eu pegar um quadrado, eu vou transformar a área de 2 triângulos. Então, para formar a área do triângulo, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a área do quadrado, que é base vezes altura, base vezes altura, certo? Se eu multiplicar isso daqui, né? Se eu fizer 3 vezes 3, 3 vezes 3, eu vou ter igual a 9, certo? E isso é a área do quadrado como um todo. Só que eu não tenho 2 triângulos de mesma área, então se eu dividir 9 por 2, eu vou ter a área de um triângulo. Então a área do triângulo nada mais é do que a área do próprio quadrado dividido por 2, certo? E isso daí, pessoal, eu vou ter a base para calcular qualquer triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, por exemplo. Eu tenho aqui a altura, que é 3, né? E a base, que também é 3. E aí eu vou calcular a área do triângulo. Por exemplo, a área é igual a base, que é 3, vezes a altura, que também é 3, dividido por 2. 3 vezes 3 é 9. 9 dividido por 2, 4,5 metros quadrados. Essa é a área desse triângulo. E a área do triângulo, por exemplo, se fosse um triângulo isósceles, ou um triângulo equilátero, ou um triângulo escaleno, eu vou ter a mesma ideia. Eu vou pegar a base, né, ou um dos seus lados, vezes, no caso tem que ser a base, né, vezes a altura, e também dividir por 2. Aqui, ó, eu tenho uma base 4 e uma altura 3. A altura, como a gente viu lá nas posições das figuras, né? Ela forma um ângulo de 90 graus aqui na base, saindo do vértice superior aí do triângulo, né? Então, também eu vou aplicar a fórmula. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área é igual. Quem é a base? 4. Quem é a altura? 3 dividido por 2. Então, a área é igual. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, a área desse triângulo aqui é igual a 6 centímetros quadrados. E por que eu faço isso? Porque um triângulo nada mais é do que metade de um quadrado, certo? Se eu quisesse transformar isso num quadrado, né, eu faria assim. Então, aqui esses 2 triângulos seria a outra parte, né? Esse seria a outra área desse e esse seria a outra área desse. Então, um triângulo é metade do que um quadrado. Então, por isso que a gente divide por 2. Então, anote mais essa fórmula aí, ó. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2.